Fala galera, sejam bem-vindos de volta à Sociedade da IA. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do normal. Camila começou na semana passada falando sobre Midjourney e agora a gente vai fazer um vídeo falando um pouco sobre o ChatGPT Plus e comparar alguns dos modelos dele, tanto o 4 ou e o O1 Preview. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos de uso que eu uso e tentar mostrar um pouco para vocês de quais são as funcionalidades do ChatGPT Plus. Dar um pouco do meu comentário se eu acho que vale a pena ou não usar o ChatGPT Plus. Para quem acompanha a gente aqui no canal, eu já tinha mencionado algumas vezes que eu não pagava, né, pelo ChatGPT até mês passado, porque os meus casos de uso não eram necessariamente algo que eu precisava usar o ChatGPT Plus. Consegui alternar muito bem entre o ChatGPT, o Claude, às vezes o Gemini. Eu uso o Gemini bem quando é assim algo que é um conhecimento bem aberto na internet, definições que são coisas que estão há muito tempo na internet. Eu prefiro não utilizar o Gemini se a IA precisa pensar muito. Eu acho que ela ainda está um pouco atrás do ChatGPT e do Claude. Mas eu normalmente podia alternar entre esses três e chegar a resultados satisfatórios sem precisar ultrapassar do meu limite diário, né, que eles dão a você dos modelos de IA mais poderosos que eles têm. Mas mês passado eu comecei a desenvolver um projeto novo aqui e eu precisei usar bastante prompts com muita frequência. E eu estava chegando a um limite muito rápido, então eu decidi que eu ia finalmente pagar pelo ChatGPT Plus. Tendo usado por pouco mais de um mês, eu tenho certeza que eu explorei muito pouco as funcionalidades pagas. Então eu vou primeiro mostrar para vocês qual é a diferença entre o ChatGPT Plus do ChatGPT normal. Inicialmente tem o fato de que você só pode usar o ChatGPT Preview, ou One Preview ou One Mini, se você for o Plus, né? Eles não estão disponíveis para usuários normais. Também aqui o Follow with Canvas, que é com a funcionalidade junto do Canvas, também eu acredito que não esteja disponível também para quem é gratuito, apenas para quem é Pro. E então você usa apenas o GPT 4 ou até acabar o seu limite diário e depois ele volta para o ChatGPT 4 normal. Tá? Outra coisa também que só tem no ChatGPT Plus é as GPTs, que você pode criar suas próprias GPTs ou usar alguma que já foi criada por outra pessoa. O que é uma GPT? A gente que falou aqui recentemente de agente de IA, né, é basicamente você criar um agente para você. Você pode vir aqui em criar sua própria GPT e você pode configurar ela, você pode dar um nome, dar uma descrição, passar algumas instruções e colocar documentos, né, outras coisas que vão ser a base de conhecimento dessa GPT. Então, você pode criar algo personalizado para a sua empresa, o seu site, para o seu uso específico. Se você escreve muitos documentos, então você pode colocar tudo que você escreve ali e pedir para ela criar coisas do jeito que você escreve naturalmente. Você pode colocar muitas informações. Por exemplo, a gente poderia colocar as transcrições de vários vídeos nossos do YouTube dentro de um chat GPT desse, no GPT, e pedir para ele gerar roteiros de vídeo para a gente que soem como nós, como eu ou como Camila, e ele seria capaz de fazer algo interessante. Nunca testei, não sei se ficaria muito bom, mas é uma possibilidade com esse tipo de ferramenta. Outra coisa que você pode fazer é criar imagens, né? Como a Camila falou semana passada no vídeo do Midjourney, o ChatGPT também é capaz de criar imagens. Então eu vou até usar um prompt que ela utilizou na semana passada, que foi para criar uma imagem de um maltês. E usa o DALL-E, tá? O ChatGPT. E no modelo gratuito você consegue gerar, acho que são 2 ou 3 imagens por dia. Já no pago você não tem limitação. Assim, existe uma limitação, mas não é tão grande. Eu já vi pessoas falando que conseguiram gerar 30 imagens consecutivas sem receber nenhuma restrição do próprio ChatGPT. Então vamos lá. Mandei aqui para ele criar uma imagem e vamos ver qual é o resultado que vai ser. Tá? E não vou perder muito tempo aqui, mas você vê, ele entendeu bem, me deu um maltês branco com a cabeça girada um pouco para o lado, a coleira verde,
e ele tá aqui. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso gostar, posso tirar, mas quando eu abro a foto, ele dá a opção também de selecionar alguma coisa. Então, eu posso vir aqui, selecionar a coleira e dizer assim para ele: Can the color be red instead? Então, pedir para ele mudar a cor para vermelho, tá? Então vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Você vê aqui que foi bem rápido, tá? Dá pra ver ainda alguns detalhes verdes por trás e ficou diferente o osso aqui, tá meio esquisito. Mas assim, se você trabalhar mais o prompt vai ficar bem melhor. Você pode pegar outros prompts de outras pessoas, até no Midjourney, em outros lugares, e gerar suas imagens aqui no seu plano pago. E essa opção de você selecionar uma área, editar apenas aquela área, conversando com o ChatGPT. Eu achei essa parte bem legal. Não que eu use muito, para falar a verdade, eu não uso tanto assim, mas é bem interessante, tá? Um dos casos de uso que para mim é o mais comum, tirando esse projeto pessoal, que tá até aqui, a conversa é do Pentest, tá aqui Pentesting, tentei bastante fazer aqui na minha internet, para fazer exercícios da minha faculdade, tá? Para quem não sabe, eu estou fazendo ciência da computação e muitas vezes eu preciso de ajuda, né, para fazer os exercícios de uma forma mais rápida. E o ChatGPT tem sido muito útil para mim. Então, eu preparei um prompt aqui e eu vou mostrar como geralmente eu faço para criar as respostas para minhas tarefas ou para meus trabalhos da faculdade. Eu preparei um prompt aqui para mostrar como eu geralmente faço, então vou colar aqui e criar uma nova conversa. E inicialmente eu vou usar o 4O e depois eu vou usar o O1 Preview para a gente ver a diferença e qual dos dois ficou melhor, tá? Esse prompt que eu estou escrevendo para ele é o seguinte: eu disse que a tarefa dele é escrever em HTML, tem que começar com uma capa, que tem que estar inclusa na capa o título do meu curso, o número da tarefa do trabalho, né? O meu nome e o meu ID. Também tem que botar quanto tempo eu gastei para fazer esse trabalho na capa, que eu pedi para ele deixar em branco. E aí eu disse para ele que o arquivo que vai ter a cover page vai ter um nome. Eu disse qual é o nome que eu quero e eu dei alguns outros requerimentos que eu preciso para essa página, né, da HTML que ele vai fazer para mim. Aqui embaixo que eu dou alguns detalhes. Eu digo assim que as respostas para cada questão tem que ser com detalhes para mostrar como que eu fiz a tarefa e que ele não pode copiar de ninguém. E que eu vou providenciar para ele um texto que eu escrevi, e esse texto vai ser que ele vai usar de base para escrever as minhas respostas. E que aí, após isso, eu vou começar a fazer as perguntas para ele. E quando eu estiver satisfeito com as respostas, ele vai escrever e me dar o arquivo HTML com tudo feito no final. A parte boa desse ChatGPT 4o é que eu posso colocar aqui os PDF, eu posso usar links, ele tem acesso à internet, tá? Então, quando eu preciso que o ChatGPT vá acessar a internet, eu tenho que usar necessariamente o 4o, eu não posso usar o Preview. Então, aqui eu vou mandar e eu vou esperar a resposta dele aqui. E aí ele disse que vai poder sim me ajudar e que eu preciso mandar o conteúdo, né, do que eu quero nas perguntas, e que ele vai criar a minha cover page e o meu arquivo HTML para mim no final. Tá? Então eu vou aqui jogar uma das perguntas que estão no meu assignment e vou ver qual vai ser a resposta dele. Então eu disse, quais são os 5 layers do protocolo da internet do stack? E pedi para ele fazer uma tabela para resumir cada um dos layers. E ele me deu isso aqui. Eu geralmente dou uma lida, né? Antes de fazer os exercícios, eu já tenho uma noção do que está acontecendo aqui. Então eu vou ver se é isso mesmo ou não. Então você pode ver aqui, ele deu uma resposta boa, até foi simplificada, nada muito grande, nada muito sério. Me deu uma tabela. Eu consigo copiar essa tabela aqui para algum lugar, ou eu posso copiar a resposta dele como um todo. Se eu copiar a resposta dele como um todo, a tabela já vem formatada desse jeito aqui. Se eu só copiar desse jeito aqui e colar em algum lugar, vai ser um pouco diferente a formatação, você vai ter que ajeitar depois. Se eu pedir para ele me dar essa tabela no Excel, ele gera um arquivo Excel para mim e me dá essa tabela, mas como eu quero que ele coloque isso no meu arquivo HTML, eu não vou pedir para ele gerar esse Excel, tá?
Aí agora eu vou mostrar esse mesmo prompt, esse mesmo processo, só que no preview, em vez de no for all, e vou ver se ele me dá resposta diferente. Aqui eu já copiei aqui o prompt, tá? E diferente do o 4O, né? Eu não posso usar um arquivo, ele não aceita anexos no preview. Você vê que se eu mudar aqui para o O1 preview, o símbolo do anexo fica cinza e eu não posso mais nem colocar links, nem colocar anexos. Então ainda é uma limitação do modelo, é o preview, tá? Então eu tive que copiar e colar o texto que eu já escrevi aqui. Então vou mandar e aí ele vai ter todo o meu texto aqui que eu mandei de exemplo. E vamos ver como que ele vai responder. Ele falou que ele ia me ajudar, que eu poderia criar o arquivo para mim, que eu mandasse a pergunta. Então vou mandar agora a pergunta para ele, que foi a mesma pergunta que eu mandei no 4.0 e vou ver a resposta dele. Então você vê aqui, ó, que ele tá pensando. Então se eu vier aqui, ó, ele literalmente me mostra o que ele fez, né? Ele começou organizando os layers da internet, né? E dividindo a questão em pedaços, foi o que ele falou aqui. E foi só alguns segundos, porque é uma coisa simples. Então, como você pode ver, a resposta foi muito próxima e muito parecida com que a do outro, porque era uma pergunta muito direta. Era uma pergunta muito simples, então ele não precisou pensar muito. Então acaba que as respostas ficam parecidas. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar para ele uma pergunta que exige um pouco mais de raciocínio nos dois e ver se tem uma diferença maior entre as duas respostas. Aqui agora eu vou usar essa pergunta aqui, que é um pouco mais complexa, tá? Esse exemplo, essa pergunta é a seguinte: eu tô mandando minha tarefa para o portal da universidade. Eu tô conectando da minha casa e o arquivo é grande, tá? Então ele foi quebrado em pacotes menores e esse pacote é quebrado antes de ser enviado, né? Cada pacote tem esse tamanho, tem um header disso e ele diz que o tamanho do arquivo total é 10 megas. Então eu pergunto: quantos packets vão ser mandados, quantos links vão ser feitos usando o TraceRT ou TraceRoute, depende do sistema operacional. Enfim, eu faço algumas perguntas aqui que vão precisar que ele pense um pouco mais, tá? Vai precisar que ele faça contas de matemática também. Então vamos ver se há uma diferença nas respostas. No primeiro ele já mostra como é que ele fez a conta. Tá? Então ele está dizendo que 1 mega é 10 a 6 bytes, 10 megabytes vai ser 10 vezes 10 a 6, 10 a 7, até aqui ok. Aí ele faz isso aqui, aí ele faz calcular o cálculo, enfim, não parece fazer muito sentido isso aqui por enquanto. Tá, ok, ele está me dando 8.081, e aí ele vai me dar alguns códigos aqui do TraceRoute, como que ele calculou a velocidade, tudo bem. Agora eu vou fazer a mesma pergunta no O1 Preview e vou ver o que ele vai me dizer. Então, você vê aqui que ele está convertendo e calculando, ele está quebrando, então ele vai me dar aqui, ó, todos os passos que ele está fazendo para chegar a essa conclusão. Primeiro ele converteu e calculou, como ele fez as conversões e os cálculos, depois ele dividiu o cálculo em partes. Como você pode ver, ele dá uma resposta muito mais completa, tá? Ele explica muito mais do trabalho que foi feito, do cálculo. A resposta está aproximadamente ok, tá? Porque o GPT-4o ele aproximou o resultado, então assim, tá tudo bem. Mas ele fez o cálculo, mostrou passo a passo do cálculo, ele explica, coloca as fórmulas aqui. Então assim, enquanto o for me deu um número aproximado de 8.083, esse aqui me deu exatamente 8.474. Então, assim, é uma resposta muito mais confiável, né? Uma resposta muito mais precisa do que o for all. Então, isso mostra que realmente tem uma grande evolução de um modelo para outro, tá? E todas as respostas que ele dá aqui são respostas que estão mais explicadas. Então, assim, você vê aqui que ele diz assim, o que são essas coisas? E aí ele meio que explica para você como que ele chegou àquela conclusão e por quê. Tá? Então ele realmente vai
quebrando em pedaços bem pequenos a resposta e mostra muito do conceito de chain of thought, né, que é o que o Sam Altman falou, que essa versão tem de diferente dos outros. Ele processa as informações e o pensamento dele de uma forma diferente. É o que acaba acontecendo aqui quando ele dá uma resposta muito mais mastigada para você, uma resposta muito mais bem desenvolvida. Então, com certeza, para você, se você está querendo fazer algo que é mais preciso, se você está trabalhando com pesquisa, se você está trabalhando com cálculos, com matemática mais aplicada, o novo modelo é muito mais interessante do que o modelo anterior. Existem ainda algumas limitações, claro, e ele não é bom para todos os casos de uso. Como eu falei, você não pode colocar anexos, você tem que copiar e colar conteúdos da internet que você queira que ele tenha acesso, ele não tem acesso à internet. Então, mas para seu modelo inicial, seu modelo beta, né, de preview ainda, os resultados são bem bons e já tem aplicações práticas bem reais. Então, assim, o pessoal que está trabalhando com pesquisa, com matemática, meio na área acadêmica e tudo mais, existem muitos usos para isso aqui já, tá? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, que esse aqui não tem ainda, é colocar imagens para o ChatGPT me explicar. E isso é algo que o 4ou consegue fazer, que esse aqui não consegue. Então eu vou criar uma nova conversa aqui e mostrar uma coisa que eu gosto bastante de fazer, tá? Então, criar uma nova conversa com o ChatGPT 4ou. Esse é um exercício interativo que eu tenho que fazer. E aí aqui vai mostrando 4 partes, tá? E um número de circuitos em cada uma delas. E ele quer saber qual é o número máximo de conexões que podem acontecer ao mesmo tempo nessa imagem aqui, nesse circuito. Então, uma coisa que eu geralmente faço eu venho aqui e eu tiro um screenshot disso aqui, e aí eu venho no ChatGPT e eu simplesmente colo a screenshot que eu tirei. Aqui, colei minha imagem, e aí ele respondeu a minha pergunta e mostrou aqui. É uma pergunta simples, ele só fez somar o que estava aqui. Como é o 40, eu geralmente gosto de checar se a conta está correta. Então aqui é 12 mais 17, 29, 49, 59. Então ele acertou, mas é uma coisa que é importante você checar. A matemática não é o forte dele. E eu nem sei se isso aqui está certo ou está errado, tá? Eu só estou dizendo o que ele fez. Então eu vou checar agora se ele acertou ou não. Botei aqui a resposta que ele me deu, que foi 59, e eu vou checar. E ele disse que estava correto. Era isso mesmo. Então agora eu vou para a próxima pergunta. Eu vou ver se tem alguma mais complicada aqui. Não tem, vamos voltar aqui. Aqui ele me deu 2 imagens para eu diferenciar de uma da outra. Eu pude escolher qual foi. Eu primeiro escolhi o exemplo do iterativo. E aí ele faz uma pergunta sobre esse aqui primeiro, que é o iterativo apenas, tá? E aí ele quer que eu diga o que está acontecendo entre os passos 1 e 2 aqui dessa imagem. Então eu posso simplesmente vir aqui de novo, tirar o print screen dessa imagem, colocar no ChatGPT a imagem e ver o que ele vai me dizer. Então ele disse que a resposta é DNS local, tá? Baseado na imagem que eu mandei para ele. E aí eu vou colocar aqui a imagem e checar se é essa a resposta mesmo. E ele falou que é incorreto, tá? Então aqui ele está dizendo DNS local e não está funcionando. Então eu não sei se está incorreto porque tem espaço ou se eu tenho que colocar entre aspas aqui. Vou tentar de novo. Ele me deu a resposta incorreta, tá? Então, como você pode ver, quando ele precisa fazer coisas mais complexas, ele não necessariamente vai lhe dar uma resposta correta, né? Então, é importante que você sempre cheque, você não confie 100% no que o ChatGPT está dizendo. E, geralmente, quando eu vou fazer esses exercícios, eu providencio para ele muito mais background, né? É muita informação para ele. Então, geralmente eu tenho um capítulo do livro que eu dou para ele ou algo do gênero. Então, quanto mais informação você passar, mais fácil vai ser para ele identificar a resposta correta baseado nisso. Mas ainda assim é bem incrível que ele consegue olhar para a imagem, ler as perguntas e tentar chegar a uma alternativa, mesmo que aqui ele tenha inventado uma história e alucinado e me dito uma resposta errada, tá? Então, qual a conclusão que eu chego aqui nesse vídeo, tá? Vale a pena pagar $20, quase R$100 aí por mês para ter o ChatGPT Plus? Depende. Vai depender do seu caso de uso, na verdade. Como eu mostrei, se você gera muita imagem, se você trabalha com marketing, se você trabalha com a internet, talvez seja uma boa opção para você.
Se você usa pouco, se é uma coisa que você usa esporadicamente, que você não precisa utilizar os modelos mais novos, se você não está trabalhando com pesquisa, se você não quer uma análise de dados mais avançada, nem nada do gênero, eu não acho que o O1 Preview vai ser muito melhor, tá? Ele vai ainda dar respostas melhores que o 4O, mas não é essencial, eu diria. Você consegue atingir resultados muito bons usando a versão gratuita ainda. Então, a não ser que você tenha casos de uso muito específicos, eu diria que não vale a pena pagar a subscrição do ChatGPT. Lembrando que eu explorei muito pouco do ChatGPT Plus, tá? Então, assim, tem muita gente que usa as GPTs dele, que dizem que é muito bom. Tem muita gente que usa outras coisas dentro do ChatGPT para outros casos de uso, que eu não consegui explorar ainda. Então, assim, na minha opinião, para mim, não vale a pena ter o ChatGPT Plus. Eu não tenho caso de uso suficiente e eu não uso o produto o suficiente para poder pagar, tá? Foi algo que eu paguei ali por um mês e que vai ser só isso mesmo, vai ser só esse mês. Eu pretendo testar o Cloud agora e provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e é isso. E até mais. Tchau!